esse sou eu e o meu pai. É verdade, não parece, mas somos eu e meu pai no topo da Serra da Mantiqueira. Quase 3.000 metros de altitude. Isso aí foi tirado quando eu tinha uns quilos a menos e uns anos atrás. Mas o meu pai não mudou nada. Meu pai continua esse gurizote. E a gente viveu muita coisa junto. Muita coisa junto. A minha mãe, talvez se ela estiver me assistindo agora, ela vai ficar brava com uma coisa que eu vou dizer, mas é verdade. As lembranças mais antigas que eu tenho são com o meu pai. Não são com a minha mãe. Aliás, quando eu começo a me lembrar da minha mãe, eu já começo a lembrar de algumas broncas. Mas o meu pai eu me lembro de aventuras. Eu me lembro do meu pai me levando para a cachoeira, eu me lembro do meu pai me levando para acampar, eu me lembro do meu pai me levando para a academia, aos 4 anos me iniciando nas artes marciais, eu me lembro de muita coisa boa com meu pai. E como é bom poder ter um pai como eu tenho. Como é bom poder olhar para a minha história e ver quanta coisa eu vivi junto com ele e, por assim dizer, por causa dele. Nesse Dia dos Pais, eu queria convidar você à leitura do versículo que está em João, capítulo 14, versículo 13. E o tema para a nossa reflexão é justamente eu e meu pai. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler somente esse versículo. A gente vai passear um pouco por outros versículos da Sagrada Escritura, mas a gente vai ler como texto base somente esse versículo de João, capítulo 14, versículo 13. E eu queria convidar vocês todos a lerem comigo esse versículo. Independente de qual seja a versão na sua Bíblia, vamos ler em voz alta esse versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Mesmo assentado como você está, leamos juntos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Só os homens. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora as irmãs. Amém. Esse é apenas um pedacinho de um momento muito especial que Jesus teve com seus discípulos, quando já os preparava para aquele que seria o momento de separação. Se você voltar um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver que Jesus está agora mudando o tom da sua fala. E João traz relatos exclusivos desse momento. O Evangelho de João, ele trata esses últimos momentos de Jesus com os discípulos de modo muito especial e peculiar, relatos que somente nós encontramos nesse Evangelho, capítulo 13, capítulo 14, Jesus confortando os discípulos, consolando os discípulos e trazendo ensinamentos profundos acerca da sua pessoa. Esse texto de João 14 é um texto onde Jesus está reforçando quem ele é. Ele está reforçando a sua identidade. Ele está dizendo para os seus discípulos, olhem para mim. Não me percam de vista. Porque se vocês me perderem de vista, ele vai dizer isso em João capítulo 15, que a gente lê um texto aqui com o presbítero Cláudio. Se vocês não permanecerem em mim, vocês vão se perder. Olhem para mim. Voltando a falar do meu pai. Meu pai tinha uma Caravan 75, 4 cilindros, branca, e os meninos que têm a minha idade aproximada sabem muito bem o que isso significa. Significa bagunça. E eu tinha 17 anos quando aprendi a dirigir. Nós morávamos numa cidadezinha, meus pais moram lá até hoje, de cerca de 15, 17 mil habitantes, no extremo sul das Gerais. E o meu pai tinha uma lanchonete. Era uma tarde de sábado e eu resolvi dar uma volta na Caravan. E
grandão assim, com toda essa imponência, não parecia que era menor de idade. Isso aí. O problema é que esses carros eles fazem um barulho normalmente além do comum. E numa cidade pequena, que tem 3 ruas, uma que vai, outra que vem, outra que vai e vem, só tem 3 ruas na cidade, o resto são becos. Quando você começa a andar num carro desse fazendo muito barulho, não é muito difícil as pessoas numa cidade desse tamanho perceber que tem alguma coisa esquisita acontecendo na rotina do sábado à tarde da pequena Passa Quatro. E não deu em outra. Passou uma pessoa num Cadete prata e deu uma piscada de seta para a direita, uma piscada de seta para a esquerda. E eu toquei atrás dele. Naquela rua que vai e vem. Quando cheguei lá no finalzinho da avenida, eu só vi aquelas luzes vermelhas rolando assim. E eu falei, meu Deus. Não tinha como voltar. Então, eu cheguei, policial, parei o carro, ele chegou, já me conhecia, o policial me conhecia, todo mundo conhece, todo mundo numa cidade de 15 mil habitantes. Virou para mim e falou assim, o seu documento e o documento do veículo, por favor. Eu, pois não, toda a gentileza, peguei o documento do carro e o documento do meu pai, Salvador Antônio Silva Guedes. Naquela época não era ainda CNH com foto, era aquela branquinha. E dei para o policial. O policial olhou, falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, está aí. Ué, como é que é o seu nome? Ele olhou assim para mim e falou assim, você tem certeza? Aí eu já comecei, Está aí o documento. Sai do carro. Saí do carro. Me acompanha, por favor. A gente estava a 2 quadras da lanchonete do meu pai. Chegamos lá. Meu pai ficou transparente quando viu a polícia chegando com seu filho. Por acaso, esse delinquente é seu filho? É, sim, senhor. Aí contou toda a história para o meu pai. Eu me lembro que aquele ocorrido nos levou para o fórum, levou meu pai para o fórum, teve que tirar o carro e aquela coisa toda. Mas eu me lembro que foi o maior e principal corretivo que eu tive do meu pai naquele tempo. O meu pai não esquentou o meu traseiro com a sua Havaiana 42, educando o Brasil há muito tempo, Ele não fez uso de nenhum objeto. Ele não falou qualquer palavra que pudesse me ofender. Ele simplesmente guardou o silêncio. A última coisa que eu ouvi do meu pai antes daquele longo silêncio que durou vários dias, foi quando meu pai falou assim, não foi isso que eu te ensinei. Isso que você fez não condiz com a educação que eu te dei. Ele falou isso para o policial. E eu me lembro que, quando meu pai falou isso para o policial, eu imaginei assim, naquela época ainda tinha FEBEM, eu falei, eu estou indo para a FEBEM, porque meu pai não vai fazer nada para me livrar dessa barra. Eu já comecei a projetar a minha vida. Aquele foi o último corretivo que eu recebi do meu pai. A partir daquele dia, a minha relação com ele mudou completamente. E é interessante que, antes disso, ninguém precisou me dizer que ele era o meu pai. Meu pai nunca precisou chegar em mim e falar assim, olha para mim, eu sou seu pai. Eu sabia que ele era meu pai. As lembranças mais antigas, como eu disse, que eu tenho, são dele. Ninguém teve que chegar em mim e falar para mim assim, que quando ele fala, eu tenho que obedecer. Ninguém teve que falar para mim que quando eu fazia algo de errado, ele é quem responderia pelos meus erros. Ou seja, essa consciência que excluía qualquer possibilidade de que eu pudesse fazer aquilo que eu fiz, porque realmente não dizia respeito àquilo que eu recebi dele, ela veio da simples convivência que eu tive com meu pai.
O fato de conviver com meu pai, ser criado por ele, do lado dele, educado por ele, simplesmente essa convivência construiu a minha consciência de que ele é o meu pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela não tem, nunca teve e nunca terá nenhuma pretensão de provar a existência de Deus. Nunca. Aliás, quando a Bíblia foi escrita, todo o contexto religioso que gira em torno da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que reúne basicamente duas religiões, por assim dizer, né? Tem até uma nuance de uma outra religião que dizem que extrai daqui: judaísmo, cristianismo e alguma coisinha do islamismo. Mas, quando o cânon é formado e reúne aí cerca de 40 autores, escrita no intervalo de espaço de aproximadamente 2000 anos, toda a cultura religiosa que permeava esse tempo em que a Bíblia era escrita, foi sendo escrita, não se cogitava qualquer possibilidade de que Deus não existisse. Aliás, a cultura bíblica é uma cultura de deuses. É uma cultura onde diversas formas de culto e manifestações de culto podiam ser até mesmo praticadas pelos povos, onde o povo eleito, o povo escolhido de Deus, entrava em contato, mas aqueles deuses nunca deixaram de existir. É por isso que a Bíblia começa no seu primeiro versículo dizendo que, em princípio, Deus criou. Porque se por um lado a Bíblia não tem nenhuma pretensão de dizer que Deus existe, porque isso está implícito em todo o texto bíblico, ela tem sim a preocupação de dizer que Deus é um único Deus, criador de todas as coisas. Logo, tudo que vem a seguir, que é interpretado como Deus, são ídolos. E a diferença entre um Deus e um ídolo é muito simples. O ídolo é criado por homens, e Deus é quem cria o homem. Logo, os ídolos são a terceira categoria. Porque se Deus cria o homem e o homem cria o ídolo está lá embaixo. E tudo aquilo que é divindade, entre aspas, dentro da cultura bíblica, que não diz respeito ao Senhor, o Criador, é construção humana. Agora, isso sempre foi um problema. Porque Deus, ao longo da escritura, de todo o Antigo Testamento, por assim dizer, está o tempo todo falando: ouve, ó Israel, eu, o Senhor, sou o único Deus. Isso fica muito claro, principalmente quando o Senhor tira o seu povo do Egito e leva o seu povo para a terra prometida. Ao sábado, ontem nós começamos uma nova série de reflexões sequenciais sobre os 10 mandamentos, chamados 10 mandamentos, palavras de liberdade, onde a gente tem como pretensão entender por que Deus deu os 10 mandamentos e por que Deus cerca ou começa todos os mandamentos com expressões negativas. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses, não terás ídolo, não faça isso, não faça aquilo. E a gente às vezes começa a ler esse tanto de não e fala assim: meu Deus, quanto legalismo, quanta dureza, quanto não. Mas na verdade, o Decálogo nos apresenta um Deus que se preocupa tanto conosco, que todas as negativas que nós encontramos nesse contexto são, na verdade, afirmativas do Senhor, dizendo: eu sou o único Deus. Vocês vão encontrar várias divindades lá, mas olhem para mim. Eu sou o Senhor. Não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro, para que vocês vivam bem. Não façam aquilo outro, para que, para que vocês não se percam dentro da sua própria vida. Tanto que a gente percebe depois nos livros dos profetas e dos reis, e das crônicas também, que vez por outra,
o povo de Deus se afastava dele. E via de regra, isso acontecia quando a idolatria entrava em cena. É por isso que em João 14, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos, começa dizendo, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele por aí vai. Os discípulos começam a dizer, mas Senhor, onde é que está o Pai? Ele fala, há quanto tempo eu estou com vocês? Vocês não me perceberam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus começa a reforçar a sua identidade com o Pai. Ele começa a reforçar essa revelação que dá sentido à sua vida. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço são as obras do Pai. Se vocês não conseguem ver o Pai em mim, ele diz ali no versículo 11, creiam pelo menos por causa das obras que eu faço. E aí levanta uma questão interessante, que é a questão da oração. Nesse dia que você está vendo eu com meu pai, nessa expedição ao topo da Pedra da Mina, eu passei um tempo muito agradável com meu pai. E eu me lembro de detalhes dessa expedição. Foram 4 dias. 4 dias tendo que carregar cada um o seu alimento, a sua barraca, seu saco de dormir, a sua água e os seus mequetrefes. Cada um era responsável pela sua própria mochila, cerca de 20 a 25 quilos de carga. Mas, de repente, esses 4 dias de convivência apresentaram para mim um pai que eu ainda não conhecia. E eu voltei dessa expedição outra pessoa. Eu voltei dessa expedição olhando para o meu pai de outra forma. Porque eu tinha cerca de 25, 26 anos quando aconteceu isso aí. Mas eu nunca tinha conversado algumas coisas com meu pai. Eu nunca tinha tratado de assuntos com meu pai até então, como eu tratei nesses dias. E naquele dia, o Senhor me ensinou algumas coisas sobre oração. Porque estávamos só eu e o meu pai. E quando estamos só eu e meu pai, eu aprendo algumas coisas. E baseado nesse versículo 13, que Jesus está falando aqui sobre ele e o pai serem um, na dinâmica da oração, porque ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, eu queria extrair algumas lições para nós pensarmos nesse Dia dos Pais. A primeira delas é que, quando estamos só eu e meu pai, eu posso tratar de qualquer assunto. Eu tenho plena liberdade. Olha o que diz o comecinho do versículo. E tudo quanto pedirdes. Quando estamos eu e meu pai, eu posso falar de qualquer coisa. Eu posso falar dos meus medos. Eu posso falar das minhas ansiedades. Eu posso tirar as minhas dúvidas. A minha mãe não está por perto. Eu posso falar inclusive da minha mãe. A minha namorada não estava por perto. Os meus irmãos não estavam por perto. Eu podia rasgar o verbo com ele. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa intimidade com o Pai em oração é que nós podemos e devemos tratar de todos os assuntos. E quantas vezes nós nos aproximamos do Pai com reservas? Nos esquecemos de uma premissa básica que diz respeito ao atributo da pessoa de Deus, onisciente. O salmista no Salmo 139 vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes todos os meus pensamentos, esquadrinhas o meu levantar, o meu deitar, ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Ele vai dizer, se eu vou lá no mais profundo abismo, o Senhor está, se eu subo ao céu, o Senhor está lá também, o Senhor está em todo o tempo todo. Nós nos esquecemos que não há nada oculto a Deus.
Eu me lembro que nesse dia eu comecei a falar algumas coisas para meu pai que eu achava que era novidade para ele. Nesses 4 dias eu comecei a confessar algumas coisas do meu pai. Falei, pai, você lembra aquele dia que aconteceu isso? Ele, Falei, então, fui eu. Ele falava, você acha que você enganou quem? Eu te conheço, rapaz. Eu fui a primeira pessoa a te pegar no colo. Eu dei mamadeira para você. Quanto mais Deus. Por que você está escondendo de Deus? O que você está escondendo? Ou acha que está escondendo de Deus? Por que você se aproxima de Deus com tantas reservas? Talvez você tenha antecedentes na sua história, no seu histórico de vida pessoal, que possam impedir ou dificultar a sua relação com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quais são os antecedentes que você tem para não compreender que o Senhor te ama? O que o Senhor não fez ou fez na sua história que seja capaz de te dar algum argumento, alguma justificativa para que você não se abra para Ele? Olha os antecedentes do Senhor. O Senhor passa muito mais tempo consertando aquilo que a gente faz de errado, eu falei isso no último sermão, do que de fato construindo alguma coisa com a gente. A principal ocupação do Senhor somos nós. Nós representamos a ocupação tão importante na agenda do Pai, que Ele desceu para se relacionar e tratar dos nossos problemas face a face. Como diz o escritor de Hebreus, nós no passado ouvimos falar pelos profetas, pelas profecias, pela história, mas nesses dias nós o vimos face a face. Quando eu estou com meu pai, eu posso falar qualquer coisa, e eu preciso falar qualquer coisa. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, ou vice-versa, não lembro. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham a mim, eu sou diferente. Eu não tenho um olhar moralista a seu respeito. Eu não julgo você, pelo contrário, eu estou aqui para ser julgado no seu lugar. Eu amo você. Eu confesso que, para não errar, eu vou dizer que eu não me lembro. Eu não me lembro do meu pai olhar para mim e dizer, filho, eu te amo. Mas ele nunca precisou dizer. Porque eu sei o quanto Ele me ama. Eu sei até onde meu pai está disponível aí, esse pai, esse que você viu na foto. Eu sei até onde o meu pai está disponível aí por mim. E sabe quando que eu descobri isso? Quando eu me tornei pai. Porque a gente aprende a ser pai sendo filho primeiro. Porque quando a gente passa a ser pai, a gente vai ver o quanto a gente ama o filho. Eu quero dizer para você que quando tiver você e o pai, você pode falar de qualquer coisa. Ele é o Deus que ouve. Os meus ouvidos estão abertos. Vem a mim. Vinde a mim. Mas quando eu estou com meu pai, tem outra coisa. Eu passo a conhecer mais e melhor a vontade dele. E tudo quanto pedirdes. E aí ele diz uma coisa interessante. Geralmente a gente passa reto. Aqui tem uma placa de pare. Geralmente a gente vai assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A gente passa reto, avança o sinal. Mas a construção aqui da gramática, no texto original, aponta para nós assim. E tudo quanto pedirdes é uma parte. Em meu nome, isso farei. Note que isso farei está entre 2 vírgulas na nossa tradução. Em meu nome, isso farei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está ensinando algo profundo que a gente precisa aprender sobre oração aqui. Que é justamente
aquilo que nós pedimos no nome dele. Porque eu tenho a impressão que nós temos uma compreensão errada acerca do nome de Jesus. Voltando à Caravan 75 branca. Seu documento e documento do carro, por favor. Está aqui. Quando ele leu, o nome que estava lá era Salvador Antônio Silva Guedes. E ele sabe que o meu nome é Davi Nogueira Guedes. E ele sabe tanto como é que é o meu nome, porque eu sei o nome do soldado até hoje. Eu sei qual é o nome dele. Então, quando ele chegou e me apresentou para o meu pai, aquela circunstância para o meu pai falou assim: é meu filho, mas o que ele fez não diz respeito a mim. Você percebe isso? Não é porque ele é meu filho, esse documento é meu sim, é o meu nome, ele é meu filho, mas não é porque ele é meu filho, não espere, seu guarda, que eu vá defender o meu filho pelo que ele fez, porque o que ele fez não diz respeito a mim. Este é o princípio básico da oração, porque às vezes a gente faz essa expressão em nome de Jesus de varinha mágica. Você já percebeu que você vai orar, você pede um tanto de coisa que não diz respeito a Deus, e no final você fala em nome de Jesus e espera que ele se vire para executar a sua oração? Ou não é só comigo que acontece isso? Eu começo a pedir um tanto de coisa para Deus que eu não estou nem preocupado em saber se isso diz respeito a Ele, à vontade dEle, ao tempo dEle. Eu quero que Ele me escute. E a gente fica lá em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É por isso que tem muita gente entrevistando o capeta por aí. E o capeta dá risada. Porque o nome de Jesus não é uma porção mágica. O que Jesus está dizendo é assim: olha, e tudo quanto pedirdes, aquilo que é em meu nome, aquilo que é carimbo da minha vontade. Deu uma falhada aqui ou fui eu que afastei? Eu que afastei. Aquilo que é carimbo da minha vontade, aquilo que diz respeito a mim, a minha vontade, aos meus propósitos, isso farei. É por isso que o escritor de Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, 1 e 2, que apresenteis vossos corpos. Vosso corpo não é só a carne, mas é toda a integridade do ser, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrificial, é difícil submeter isso a Deus, mas Paulo diz, porque isso é o culto racional, é o entendimento da entrega. E aí ele diz: e não vos conformeis, não tomai a forma desse mundo, porque quando a gente toma a forma desse mundo, a gente passa a ter os interesses desse mundo. É por isso que ele fala: não tome a forma desse mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, pelo novo nascimento do seu entendimento. Aí vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nessa equação que o nome de Jesus entra, porque Jesus está envolvido com as coisas do céu, com as coisas do reino, com aquilo que é vontade dele. Agora nós queremos trazer a vontade dele para a nossa. Então como é que a gente passa a conhecer a vontade de Deus? Quando está eu e meu pai. Quando eu passo tempo com meu pai. Quando eu conheço meu pai. Meu pai naqueles 4 dias ele me contou histórias que eu nem tinha ideia. Foi nesse dia que meu pai me contou o meu nascimento. E foi muito engraçado. Porque eles não sabiam qual era o sexo. Quando meu pai me viu, ele não acreditou que eu era filho dele, de tão feio que eu era, continuo sendo. Mas a Isabela é o meu consolo, porque eu vi que Deus pode fazer alguma coisa de mim melhor. E ele me contou que eu não tinha nem nome, porque não tinha nem sexo, no sentido de que eles não sabiam o que era. Então, quando um menino de 18 anos e uma menina de 19 anos, segurando um bichinho feio daquele, na maternidade, olharam um para o outro e falaram assim: que nome que nós damos para esse menino? Eu não sei, dá você aí, que eu estou com dor, minha mãe falou para ele. Cuida dele. Meu pai com 18 anos, olhando para aquilo assim, tinha uma Bíblia, um criado mudo, o hospital era gerenciado pelas freiras, irmãs de caridade lá da cidade, tinha uma Bíblia do lado assim, meu pai começou a folhear a Bíblia, graças a Deus meu pai não abriu naqueles livros malucos, gente do céu. Mas às vezes meu pai me coloca o nome de Joquebede, Zorobabel,
Sabe, eu ia brigar tanto com ele. Ele achou Davi. Falou minha mãe assim, Jude, o que você acha de Davi? Ela falou, Davi tá bom demais, pelo amor de Deus, dá nome para esse menino que eu estou com dor. Ficou Davi. Tá aqui o Davizão. Ele me contou muitas histórias. Ele me contou do sentimento dele quando ele me pegou no colo, do despreparo, do abismo cultural, econômico, religioso que existia entre ele e minha mãe, de quanto foi difícil para eles viver até então. E meu pai disse que os planos dele era ter um filho só e separar logo, porque ele não bicava as famílias não se bicavam. Meu pai teve 6 filhos com a minha mãe. Uma família linda. Falei, poxa vida, pai, para quem queria separar um mês depois, 30 anos, você está bem de tempo. Mas eu precisei passar um tempo com ele, eu precisei conhecer quem é o meu pai. Então nós precisamos entender que o nome de Jesus não é uma porção mágica. O nome de Jesus é aquilo que diz respeito a ele. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que não diz respeito a ele. Meu pai não tinha obrigação nenhuma de falar assim, ô seu guarda, veja bem, né? Você sabe como é que é, o menino é desobediente. Não. Pode aplicar a sentença. Isso é história para outro dia, a sentença. Porque eu aprendo ainda uma terceira lição. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando estamos eu e meu Pai, eu compreendo muito mais a respeito de quem eu sou. Eu passo a me conhecer muito mais. Jesus está dizendo assim, que o que ele faz tem uma finalidade. A fim de indica o propósito, o objetivo. Então a ideia aqui é o seguinte, tudo quanto vocês pedirem que diz respeito a mim, eu vou fazer porque o que eu faço tem um propósito. Glorificar o Pai. E nisso é que Jesus se revela. É por isso que antes dessa fala, ele está dizendo, olhem para mim, porque eu sou o Pai. Vocês querem conhecer o Pai? Conheçam a mim, porque eu e o Pai somos um. Quando a gente se aproxima do Pai em oração, o Pai começa a fazer um raio-x da nossa vida. E ele começa a mostrar para a gente, olha aqui, olha tudo isso aqui, olha. E é interessante que isso aí, a gente não tem como esconder nada. Ontem, quando terminou aqui o nosso culto da mocidade, quando eu cheguei aqui, minha esposa falou assim para mim, eu quero ir no shopping. Eu falei assim, dei aquela olhada para onde estava o cartão, né? Falei, pode ir, bem. O cartão estava aqui. Deus abençoe, vai lá. Ainda brinquei com essa, você quer gastar, porque não está precisando de nada, você quer gastar, né? Pergunta retórica. Né? Pois bem, foi no shopping, levou a Isabela. Quando termina o culto ontem, a Isabela subiu a escadinha, papai, a gente foi no shopping. Eu falei, filha, foi. A gente foi comprar um presente para você. Um presente de surpresa. A Lidiane já começou a ficar vermelha e ela me solta assim, surpresa de terno, papai. Contou. Aí a Lidiane falou, o quê? Eu falei, nada, não escutei nada. Porque é autêntico. Ela não tem que esconder quem ela é, e o resultado disso é essa relação de vai e vem, onde a gente não tem surpresa. Porque a segurança de quem a gente está baseada na referência de quem é o nosso Pai. Não deixou de ser surpresa, não deixou de ser presente. Não deixou de ser uma coisa gostosa ganhar essa camisa linda que eu estou estreando agora aqui, que eu ganhei dela de presente. Eu passo a compreender quem eu sou nele. Eu passo a me identificar nele. E aí a gente entra num ciclo. Eu vou até ele, eu falo o que eu penso, o que me vem na cabeça, e ele me fala qual que é a vontade dele, e eu percebo que bom, então é isso que eu vou fazer, e eu vou falar, e a gente entra num ciclo. E de repente as coisas que a gente vai falando em oração começam a acontecer. Porque é resultado dessa relação. A gente não descobre nada de novo. Por isso que eu comecei dizendo que a Bíblia não tem nenhuma pretensão de provar a existência de Deus. Deus está aqui. Mas a Bíblia quer ajudar a gente a conhecer a Deus. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade,
e a verdade os libertará. Por isso que o profeta lá atrás falou assim: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. É por isso que o João vai dizer que todo desdobramento da vida da igreja é baseado em conhecimento. Nisso conhecereis o amor, que Cristo deu a vida por nós. E nós temos que dar a nossa vida pelo irmão. Tudo diz respeito a como a gente conhece. Então o resultado das nossas orações é fruto da nossa intimidade com o Pai. Então alguém às vezes me pergunta assim: pastor, por que a gente vai orar se Deus já sabe o que a gente vai pedir? Ou pior, a nossa oração muda alguma coisa uma vez que Deus predestinou todas as coisas? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Ou para o pastor? Alguns que estão aqui já fizeram para o pastor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente entra nesse ciclo de relacionamento pessoal, eu e o meu pai, esses dilemas, alguns vão perdendo a complexidade, porque a gente passa a entender que mais do que conhecer aquilo que Deus faz, a gente é conhecer aquilo que Deus é. Mais do que aquilo que Deus pode fazer por nós, é aquilo que Deus pode fazer em nós. É por isso que de repente a gente percebe que as nossas orações estão sendo respondidas. Isso não quer dizer nada. Quem está de fora às vezes vê que a sua vida continua no externo a mesma coisa, mas você está sendo transformado para lidar com aquela situação. Por quê? Fruto da sua relação com o Pai. Fruto da sua intimidade com o Pai. Fruto desse canal: Senhor, é isso, é aquilo outro, não estou entendendo de cá, não estou entendendo de lá. É isso. Eu e o Pai somos um. Logo na sequência, Jesus vai falar assim: se me amar, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Ele reforça o compromisso dele. E no versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Eu quero terminar convidando você para fazer uma autoanálise. Não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Porque guardar um mandamento de Deus, do ponto de vista ético e moral, é simples. Quantos mandamentos você tem guardado ética e moralmente? Ou seja, as pessoas veem você guardando. A maioria deles. Por exemplo, eu não posso ver você cobiçando a minha esposa. Eu não posso ver você cobiçando o meu carro. Eu não posso. Eu não posso ver as mentiras que você nutre no seu coração. Eu não posso. E tantas outras coisas. Ou seja, guardar ética e moralmente é simples. Mas não é isso que Deus espera de nós. É por isso que em Mateus 16, quando Jesus ensina a orar, ele fala assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, não é o que eu falo, porque ora em secreto, fala, mas o verbo de retorno é o seu Pai que vê. Então não é o que você fala, é o que Deus vê em você. Você pode chegar diante de Jesus como aquele jovem rico, e falar: Senhor, isso tudo o Senhor está me mandando fazer, eu faço desde a minha infância. Que bom. Mas eu vejo outra coisa. E aí Jesus coloca uma situação baseada no que ele vê. Vai, abre mão do seu ídolo. Essa é a construção da ideia. Não é vai e vende. Jesus não queria ver aquele homem pobre. Jesus queria ver aquele jovem livre da idolatria. Porque os seus recursos eram um ídolo para ele. Você quebra esse seu ídolo. Então você vai ter um tesouro no céu antes.
e depois você vem e me segue. O texto diz que ele saiu dali triste. Triste. Porque é lá dentro. Então eu queria convidar você nessa noite a olhar não para aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas para aquilo que você é. E você sabe quem é você quando você vai até Deus. Você sabe que Ele sabe quem é você. E eu queria nessa noite convidar você a orar baseado nessa palavra. E tudo quanto pedirdes, em meu nome, isso farei. Porque se o que você está pedindo, que precisa do meu carimbo, diz respeito à glória do Pai, a finalidade, o objetivo é que o Pai seja glorificado, isso vai acontecer na sua vida. Então a sondagem que você precisa fazer, que eu estou convidando você a fazer nessa noite é: as suas intenções glorificam o Pai? Aquilo que você tem pedido em oração a Deus redunda em glória ao Pai? Ou isso só diz respeito a você? Eu não estou questionando a integridade do que você pede. E nem as suas intenções. Eu sei que as suas intenções são as melhores possíveis. Assim como as minhas. Mas essas são as intenções do Pai. Porque se o que você está falando para o seu Pai não diz respeito ao Pai, você está perdendo tempo. Você está cansando o seu joelho. E você está perdendo o seu precioso tempo. Agora, se o que você vem pedindo ao Pai diz respeito a Ele, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Porque o Pai vai ser glorificado nisso. Vamos orar? Vamos pensar um pouco nisso por alguns instantes. Feche os seus olhos no seu lugar. Coloque-se diante do seu Pai. Você e Ele. Convide o Senhor para sondar o mais íntimo do seu coração nessa noite. Bondoso e amado Deus, nós não temos como esconder nada do Senhor. Nós temos perdido muito tempo achando que podemos fazer isso. Isso porque, Senhor, muito daquilo que a gente tem pedido ao Senhor, ou tem falado ao Senhor, o Senhor sabe, não é nada disso. Eu sei que o Senhor procura a verdade lá no íntimo de nós, e o Senhor, na verdade, já a tem. É nós é que não temos. Nós é que não admitimos isso. Nós é que não queremos aceitar isso. Porque o Senhor sabe, isso às vezes nos confronta nas nossas melhores intenções. Mas do que adianta a gente nutrir boas intenções no coração que não glorificam o Teu nome, Senhor? Porque a finalidade da nossa vida é glorificar o Teu nome. E aí a gente fica colocando o Seu nome em tanta coisa que é em vão. Porque o Senhor não está nisso. Mas por outro lado, Senhor, nessa noite o Senhor sabe exatamente aquilo que está no nosso coração que diz respeito ao Senhor. E é por essas orações que eu oro, para que o Senhor escute, Senhor. Cumpra os Teus propósitos em nossas vidas. Que o Teu nome, Senhor, não seja mais uma porção mágica para nós, mas que o Teu nome seja a medida das nossas orações. No sentido de que, se eu oro em Teu nome, que a minha oração diga respeito àquilo que o Senhor é, aquilo que é a Sua vontade, aquilo que revela a Sua glória, Senhor. E não aquilo que revela os meus desejos mais honestos e sinceros. Pelo simples fato de que tudo que está em mim, Senhor, ainda está
maculado pelo pecado. Então, por mais sinceras que sejam as minhas próprias intenções, elas estão maculadas pelo pecado. Portanto, gera também, ó Deus, no meu coração, no nosso coração nessa noite, uma limpeza, uma confissão sincera. Ajuda-me a abandonar essa vida que não diz respeito a quem eu sou, que as pessoas ao olharem para o documento não encontrem outro nome senão o teu, Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim, para os meus irmãos e ver o Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos fez, para revelar a tua glória em nós, por nós e através de nós. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a ajustar a nossa vida na medida do Senhor. Calibrar o nosso coração com o seu. E então, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo na nossa história. De repente, elas já estão acontecendo, mas a gente não consegue ver, porque o nosso coração não está nisso. Então, como diz o salmista, dispõe o nosso coração para temer o seu nome e perceber que o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre está conosco. E o Senhor sempre estará conosco. Até o dia final, quando nunca mais nós vamos nos separar. E nós veremos o Senhor face a face, todos nós. E seremos aquilo para o qual, desde o princípio, fomos criados para ser. Seres que refletem a sua imagem, o seu caráter, a sua glória. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus.